Bueno, ahorita nosotros ya seguimos, entonces para las próximas presentaciones y nosotros tenemos entonces la comunicación que sigue con los brasileños, así como yo también que estoy acá en Brasil. Bueno, antes de pasar la palabra para los ponentes, voy a hacer una presentación de los autores que están acá. Solo me dice, me confirme si los tres van a presentar. Chieli. Seremos. Oi, boa tarde a todos. Seremos os três a apresentar, sim. Eu e o Fábio iremos falar um pouco mais sobre, mas a Silvana também estará presente. Ok, vale. Entonces, voy a hacer una presentación de los autores de la comunicación. Bueno, tenemos acá entonces la comunicação, multiletramentos e construção do saber, perspectivas para a prática docente na educação básica. Apresentam Fábio Corradini. Fábio é maestro em educação por la Universidade Federal do Rio de Janeiro, orientado por la professora Edmeia Oliveira. Fábio é professor militar de Marinha do Brasil, é funcionário público das Forças Armadas, é integrante do grupo de pesquisa, docência e cybercultura e também do grupo Texto Libre. Silvane Gomes é doutoranda em estudos linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais, é maestra e especialista pelo POSLIM, Cefet, Minas Gerais, é graduada em letras com habilitação em língua portuguesa, língua espanhola e suas literaturas pelo Uni de Belo Horizonte. É professora da Secretaria Estadual do Estado de Minas Gerais. Também integra os grupos de pesquisa Infortec, do Cefet, Minas Gerais, e Texto Libre, da Universidade Federal de Minas Gerais. Também temos acá Chieli Souto, que é doutoranda no Programa de Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Minas Gerais. É orientanda da professora Ana Matt. É maestra por el programa de mestrado profissional em educação pela UFLA e pós-graduada em design instrucional pela Unifei. É professora da educação básica do estado de Minas Gerais e também integra o grupo de pesquisa Texto Libre. Bueno, a palavra é de todos. Podem começar se querem. Oi, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar presente aqui, poder apresentar o nosso trabalho sobre os multiletramentos, né, sobre o nosso trabalho na educação básica, sobre essas perspectivas docentes em relação a essa utilização dos multiletramentos, como isso tem acontecendo, né, aqui no Brasil, na educação básica e na educação como um todo. Então, o nosso artigo, ele propõe uma reflexão sobre esses desafios dos professores em relação a esses multiletramentos. O que são os multiletramentos? Né? Eles referem-se à capacidade de identificar, interpretar, criar e comunicar significados por meio de uma variedade de formas de comunicação, como, por exemplo, a visual, a oral, corporal, musical, alfabética. Então, a gente tem uma gama de formas de utilizar, né, a capacidade de trazer a comunicação, né, de várias formas, e o aprendizado de várias formas. Então, esse multiletramento, ele foi exigido pelos documentos oficiais do Brasil, especificamente depois da necessidade, né, durante a pandemia do Covid-19. Então, a gente teve que se reaprender, aprender e modificar nossas formas e metodologias de ensino para que realmente a gente possa trazer essa significância, né, para os nossos alunos através dos multiletramentos.
Desculpa. Então, nós abordamos essas questões a respeito desses multiletramentos, essa integralização do uso dessas ferramentas tecnológicas, que requeriu e requer, né, dos professores para exercerem as práticas pedagógicas nesse tempo. Então, nós temos esse segundo slide que mostra, né, a utilização das tecnologias de várias formas, como que a gente pode repensar, né, a utilização dessas tecnologias no nosso dia a dia, da prática pedagógica, como realmente ela foi implementada, como que ela foi exigida. Então, na atuação pedagógica, houve essa necessidade de repensar, de ressignificar, de compreender para além desse processo que promove essa integração de um novo corpus da tecnologia, né? Dessa exigência nossa de utilizar essa tecnologia de uma forma diferenciada, de várias maneiras, da capacidade realmente de trazer o aluno para ser atuante também na utilização desses multiletramentos. Então, precisou se pensar como esse processo de ensino-aprendizagem exigiu dos currículos, né, na forma de desenvolver os currículos, estabelecer essa conexão mais importante com a escola, entre os professores, alunos, e esse letramento digital, que foi propriamente dito. Então, a perspectiva se estabelece em um processo linear, onde todos esses atores, que são os professores, alunos, todos que estão envolvidos nessa engrenagem, legitimam um ato didático em uma observância social e cultural, ou seja, a gente precisa pensar que todos estejam envolvidos nesse ato didático, que todos estejam introduzidos de alguma forma, uma interação com o meio, que eles consigam trazer realmente seu conhecimento, durante todo o desenvolvimento das aulas, todo o desenvolvimento do conhecimento, para que realmente seja significativo para esses alunos e para todos que estão envolvidos nesse processo dessa construção do saber. Desculpa, só para eu saber, está passando os slides? Sim, sim, está. Tá, ok. Então, mesmo com os professores imersos nessas possibilidades hipermediáticas, estabelecer que vivemos em um completo contexto de culturas midiáticas, né? A gente está vivendo em um momento em que realmente há essa necessidade de utilizar várias mídias, formas de transmitir conhecimento para os nossos alunos. Então, entende-se que todas essas relações que estabelecem entre tecnologia e humano, elas são mídias, né? Inclusive o aparelho fonador. Então, a partir dessa afirmação e vivenciando tempos em que esse rompimento dessa presencialidade, que a gente está falando aí da pandemia, né, que veio com o Covid-19, se tornou um instrumento para reinvenções e adaptações das formas que já existiam, né? A gente sabe que muitos professores já utilizavam muitas formas de multiletramentos, mas que passaram a repensar, e muitos que não conheciam precisaram pensar em desenvolver, né, de qualquer ambientes formativos para além da sala de aula presencial, o que realmente a gente teve que repensar, porque nós estivemos imersos, né, durante um bom tempo nesse ensino remoto, híbrido, nessa educação domiciliar, o que realmente foi denominado de várias formas, né? Por exemplo, em Minas Gerais, foi considerado como REAMP, ensino remoto emergencial. Alguns outros estados, locais, foram denominados de outras formas. E, após um tempo, veio-se esse ensino híbrido, né? Uma parte era online e uma parte presencial. Então, os alunos tinham essa possibilidade de aprender de duas formas e a gente ter essa interação de duas formas. Então, nós tivemos várias denominações do nosso ensino nesse período. Então, nessa experiência pedagógica do ensino, com base na postura proposta por Freire, né, que é sobre a ideia de que só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquietante, impaciente, permanente, que os homens fazem do mundo com o mundo e do outro. O que a gente quis trazer é que realmente a gente precisa repensar, a gente precisa ficar um pouco incomodado da forma com que é exigido e como a gente realmente pode transmitir ou desenvolver esse conhecimento, né, utilizar esses multiletramentos, como ele realmente é significativo para os nossos alunos,
como realmente eles podem estar integrados, né, nesse desenvolvimento, nessa utilização dos multiletramentos. Então, esses saberes apontados por Freire são de suma importância para instigar os aprendizes a serem capazes de fazer uma análise crítica dos fatos, dos textos e várias outras questões imbricadas em sua educação. Então, tudo que realmente a gente propõe em trazer para nossos alunos, a gente precisa integrá-los, né, na forma da aprendizagem, na forma com que a gente realmente está trazendo essas múltiplas formas de aprendizagem para os alunos. Então, eles precisam realmente compreender e trazer conhecimento durante todo esse desenvolvimento para que realmente seja significativo. Não seja apenas um conhecimento bancário, como a gente ouve muito falar, né, o que o Freire fala muito dessa educação bancária, que realmente é apenas o professor transmite seu conhecimento. Então, pensar no multiletramento como uma forma de interação e trazer o conhecimento dos alunos durante o desenvolvimento das aulas, do conhecimento ali em sala de aula. Então, Rojo Moura aponta que vivemos em um mundo em que se espera que as pessoas saibam guiar suas próprias aprendizagens na direção do possível, do necessário, do desejável, que tenham autonomia e saibam buscar como e o que aprender. Hoje em dia nós temos muitas ferramentas, né, disponíveis para que a gente tenha várias formas de aprendizagem, mas sabemos que ainda existe a necessidade de uma orientação, de que realmente tenha o professor como mentor ali, para que realmente consiga orientar os alunos nesse processo de aprendizagem, que eles saibam utilizar, né, as várias formas, os multiletramentos a seu favor. Então, mas como podemos conseguir desenvolver tais habilidades em nossos alunos, né? Como que a gente pode trazer essas formas diferentes que os alunos possam conhecer, possam desenvolver o conhecimento, possam realmente trazer seu conhecimento para a sala de aula, para que a gente para que possa realmente ser um conhecimento mais significativo. Então, realmente é uma questão importante a ser pensada, porque muitas vezes a gente pensa na tecnologia e utilizar vários recursos durante as nossas aulas, mas acabamos nos esquecendo do quanto aquele é significativo para os nossos alunos. Será que realmente uma ferramenta utilizada vai ser interessante durante aquela aula? Será que vai ser significativo e trazer o aluno para a aula, para trazer seu conhecimento, para falar sobre sua vivência, para enriquecer mais a aula? Então, precisamos pensar nas formas, né, nas metodologias utilizadas para que realmente ela seja significativa para os nossos alunos. Sabemos que cada turma, cada escola, cada série é totalmente diferente e repensar e avaliar o que nós utilizamos para os nossos alunos é muito importante. O que ser utilizado com uma turma, muitas vezes, não daria tão certo, não seria tão significativo quanto a gente poderia utilizar com outra turma. Então, nós precisamos pensar um pouco em como as tecnologias da informação podem transformar nossos hábitos institucionais de ensinar e aprender. Repensar como nós utilizamos e qual o significado, como que a gente traz para os nossos alunos e realmente se ele consegue aprender um conhecimento e trazer um conhecimento de forma significativa. Então, uma possibilidade que nós apresentamos no artigo são as metodologias ativas, que realmente é uma possibilidade de trazer os alunos para serem mais ativos durante as aulas e que a gente pode abarcar a autonomia, trazer aptidão e resolver problemas dos alunos, em desenvolver uma colaboração, né, mútua ali de aprendizagem, de conhecimento, o senso crítico dos alunos. Então, as metodologias ativas, ela traz esse protagonismo, traz a confiança do aluno realmente para poder trazer o seu conhecimento, para poder participar, para poder discutir, né, essa aprendizagem envolvente em que os alunos discutem um com o outro, pensam colaborativamente, né, essa empatia de conseguir ouvir o outro, de se colocar às vezes no lugar do outro, da fala do outro, e essa responsabilidade de participação de cada um durante o processo de construção das aulas e daquele conhecimento sobre o conteúdo trabalhado. Silvana e Fábio, alguém está aí? Então, me parece que não, então você pode continuar.
Pode continuar? Então tá ótimo. É porque talvez eles queiram falar alguma coisa e eu estou falando sem parar. Então, esses autores exemplificam que, em vez de proibir, por exemplo, o celular em sala de aula, que é um tabu muito grande, né? A gente sabe que nas salas de aulas é bem complicado a gente pensar. Os alunos sempre estão com o celular na mão, vemos os adolescentes e realmente estão imersos aí com a tecnologia, com redes sociais, e como que a gente pode usar esses celulares como uma forma de trazê-los para a aula, de uma construção, né, desse conhecimento. Então, nós podemos pensar, por exemplo, na comunicação, nessa navegação, para pesquisa, para filmagem, para fotografia. Então, tem várias formas que nós podemos utilizar o celular para que os alunos realmente não se sintam excluídos, para que a gente realmente não proíba o celular em sala de aula, mas que ele seja uma ferramenta de construção ali do saber, de utilização de alguma forma ali na sala de aula. Então, para tantas outras funcionalidades, a apreensão do conhecimento, em uso crítico da mobilidade tecnológica. Então, a gente precisa repensar nossas formas mesmo aí de construção aí do conhecimento com os alunos, do que a gente pode utilizar, o que eles têm em mãos, né? Eu lembro quando eu fiz uma aula de tecnologia e inovação com os meus alunos, eu ensinei para eles como eles podiam verificar quanto tempo, por exemplo, por dia eles passavam nas redes sociais, como que eles podiam realmente fazer uma pesquisa pelo celular, ao invés de sempre pensar, eu preciso de um computador para poder fazer essa pesquisa, professora, se eu não tenho um computador em casa, eu não consigo. Então, em sala de aula, a gente começou a vivenciar essa experiência do celular ser uma forma de construção de saber também, não apenas de navegação e de visualização das redes sociais, que também é construção, né, de saber, mas de outras formas, né, para dentro da sala de aula. Então, a gente precisa repensar, né, essa questão da proibição dos celulares. É lógico que ponderar, né, como que podemos utilizá-lo, mas é um exemplo de como a gente pode pensar as tecnologias a nosso favor. Então, este estudo se fundamenta na obrigatoriedade da utilização de vários aplicativos para a transmissão do conhecimento, né? Enquanto nós, professores, fomos obrigados a utilizar vários tipos de aplicativos, a utilizar, aprender a desenvolver, utilizar várias tecnologias para a gente desenvolver o nosso conhecimento, para a gente transmitir esses conhecimentos aos nossos alunos. Então, visto que essa relação do professor, da mídia, aluno, se modificou bastante a partir da instalação da pandemia. A pandemia trouxe algumas evoluções, algumas questões que foram muito importantes, que até hoje, por exemplo, nós estamos aqui no congresso online, sendo transmitido online, que eu posso apresentá-lo aqui do Brasil, da minha cidade, e todos poderem assistir. Então, essa é uma das vantagens, né, uma das evoluções que a gente teve, essa disseminação maior, né, da transmissão online, de congressos, de mídias. Então, foi uma questão importante que acabou obrigando muitos professores a compreenderem melhor outras formas de transmitir conhecimento, de desenvolver conhecimento com seus alunos. Infelizmente, a gente sabe que a forma com que fomos obrigados realmente foi difícil pelo momento que estávamos passando, pelo conhecimento que tínhamos, pela formação, né, que tínhamos. Então, era necessário um tempo maior, uma formação maior, para que realmente a gente trouxesse, né, essa tecnologia, essa transmissão do conhecimento de uma forma mais significativa para esses alunos, através dessas mídias. Então, esses aplicativos funcionam como um ambiente de aprendizagem, com vistas ao desenvolvimento de letramento crítico a partir da metade do primeiro semestre de 2021, quando se instalou a pandemia, a gente realmente começou a utilizar, né, os vários tipos de aprendizagem online. Tiele, Então, só para você sim. ficar ligado no tempo, você tem mais 3 minutos, tá? Só mais 3 minutos. Ok. Então, os usos desses ambientes durante a metodologia de ensino remoto emergencial, eles permitiram essa construção de uma comunidade de prática, que é uma teoria recomendada por Wenger, que destaca essa potencialidade pedagógica dos sistemas instrucionais, né, que foram fundamentados nos dispositivos tecnológicos, para refletir sobre essas atribuições dos professores em suas
múltiplas dimensões do envolvimento dessas competências no espaço do saber. Então, como a gente utilizou essas tecnologias e como realmente potencializou a nossa forma de transmitir conhecimento e desenvolver esse conhecimento com os nossos alunos. Então, uma das questões é observar essas interações entre os alunos e professores, se tornou notória essa urgência da investigação em estrutura adequada para essa inclusão do digital, né? Sabemos que nem todas as escolas, nem todas as instituições tinham realmente estruturas para essa inclusão digital, então a gente traz esse questionamento, né, sobre a importância que deram e como realmente foi estruturado para que isso acontecesse. Então, faz-se necessário uma revisão dos currículos de formação de professores, né, proposto por GAT, a necessidade de uma capacitação contínua. Como eu havia dito antes, houve uma exigência sem ter uma capacitação e uma formação, né, adequada para a utilização dessas tecnologias, para realmente a gente desenvolver os multiletramentos durante as nossas aulas. Então, a gente traz essa importância, né, da capacitação dos professores e da necessidade de uma formação mais adequada. Vou passar isso aqui. Então, perante essas falhas governamentais, a inserção das tecnologias digitais na educação, ela é uma questão que vem trazendo mudanças nessa elaboração das políticas públicas, assim como os PCNs, que os Parâmetros Curriculares Nacionais, e atualmente a BNCC, que se configura como orientador curricular em vigor aqui no Brasil. Então, a BNCC, ela traz 10 competências a serem desenvolvidas com os alunos, e entre elas, nós temos a competência 5, que está relacionada à criação e utilização das tecnologias digitais. Então, precisamos repensar essa competência 5, como ela pode ser implementada e como ela pode ser desenvolvida, né, como ela é exigida nas escolas e professores. Então, precisa se pensar em desenvolver e implementar tais tecnologias nas escolas, e além dessas necessidades físicas que tais mudanças necessitam, né, que a gente pensa na implementação das tecnologias digitais, a gente precisa realmente de uma adaptação e de uma mudança, né, física nas escolas, ambientes educacionais, para que ela ocorra. Então, tanto o sistema educacional, quanto escolas e professores que queiram com as tecnologias digitais provocar mudanças, então eles devem desenvolver um novo perfil. Então, não basta a tecnologia, é necessário uma formação adequada desses atores educacionais para uma efetiva mudança. A gente não precisa pensar apenas em alunos, a gente precisa pensar na mudança como um todo, né? De escolas, de professores, de alunos e de todos que estão envolvidos. Tiele, Sim. o tempo acabou, agora a gente tem que abrir o espaço para as perguntas. De repente, alguma pergunta pode complementar aí o que vocês iam falar. Vale? Então, ótimo. Então, vamos para as perguntas. Bueno, em espanhol, o termo multiletramentos ele tem uma outra definição. Então, pode ser multialfabetizaciones ou multiliteracidades. E tem uma pergunta no canal do Telegram, eles já traduziram a pergunta para vocês. Se multiletramentos tem relação com o termo Design Universal para Aprendizagem, o DL, se está relacionado, eu não sei se vocês conhecem essa terminologia, Design Universal de Aprendizagem. Acredito eu que não, mas aí eu queria saber de vocês. Não, né? Não conheço. Então, eu imaginei também que não tivesse muita relação por conta do que o Design Universal para Aprendizagem pesquisa, né? Qual é o objetivo deles e o que os multiletramentos estão ligados. Tem uma outra pergunta também lá do canal do Telegram, que foi traduzida, eles já traduziram as perguntas para vocês. Como incluir multiletramentos em turmas, né, em classes ou escolas que não possuem internet? Como que a gente, aqui no Brasil, pode incluir os multiletramentos? A gente tem que pensar o multiletramentos não apenas associado à tecnologia digital. A gente tem outras formas de trazer conhecimento através dos multiletramentos que não sejam apenas através da internet, do computador. Então, a gente tem aí formas de escrita, de transmissão de imagens, de conhecimento, que não precisa essencialmente ter a internet para que ela ocorra. Fábio, você quer complementar essa questão? A gente tem que pensar, boa tarde a todos, né? Cheguei um pouquinho não, né? Bastante atrasado, mas quero contribuir aqui, porque
é um discurso bem importante que foi muito potencializado durante a pandemia aqui no Brasil, que ainda tem muitas ressonâncias acontecendo no campo de formação de professores e dentro das escolas. A questão do pensar a tecnologia, nunca pode se pensar a tecnologia simplesmente a partir de elementos tecnológicos ou de ferramentas digitais. A tecnologia hoje está dentro de um campo de estudo, que a gente denomina cibercultura, que é essa cultura contemporânea que media o corpo, o digital e esse movimento no território. Então, não tem como pensar o multiletramento sem o corpo enquanto movimento dentro da sala de aula. Então, mesmo que a gente tenha mídias que possam estar incubadas na internet, mobilizar saberes outros digitais, o papel, o lápis, o livro, outros tipos de elementos, mobilização de práticas didáticas, oficinas que possam articular a possibilidade de fazer esse outro tipo de diálogo do corpo com elementos naturais que podem ser produzidos, a experiência do campo, a experiência da cidade, a experiência do teatro, tudo isso, do cinema, de uma exposição, do museu, tudo isso são possibilidades outras que fazem o multiletramento como potência para mobilizar a prática do docente. Então, a gente jamais pode pensar que não tem internet, não se tem multiletramentos, porque isso é um grande modelo de pensar o tradicional, justamente esse modelo tradicional de que as coisas são separadas. E hoje a gente vive formas outras de estar em sala de aula e de praticar a docência, né? Exatamente. Bom, agora não é uma pergunta, é um comentário. A apresentação nos convida a repensar o significado e o processo de integração de ferramentas tecnológicas que envolve os diferentes atores envolvidos no ensino-aprendizagem. Poderiam compartilhar a área de oportunidade que identificaram, né, que vocês identificaram como prioritária na experiência pedagógica que vocês compartilham aqui? Pode falar, Fábio. Não, vamos ver se entendi. Você não poderia comentar, não, área prioritária como experiência pedagógica. Isso. No caso, assim, a gente começou a pensar o multiletramento a partir de uma prática da Silvane em sala de aula, que ela é professora de educação básica, e ela começou a fazer uma prática com o uso do celular, que é proibido na cidade de Belo Horizonte. Ela começou a tentar perceber com os alunos, já que se estava falando de educação e mobilidade, como que se fala de educação e mobilidade se tudo que a gente faz hoje está tudo aqui e o aluno não pode, de certa forma pedagógica, né, que realmente tem que ter uma implicação pedagógica para isso acontecer em sala de aula, não utilizar o celular. Então, ela começou a perceber que os alunos não tinham nem ideia de como se identificar na rede. Então, os IDs, que identificam o corpo, né, nosso corpo enquanto corporidade digital, os alunos não tinham noção. Então, não era simplesmente zezinho@gmail, mas como você criar esse ID. Então, a partir daí, ela começa a criar práticas digitais de mobilidade em sala de aula, tentando romper com essa questão de que a proibição do celular era algo maléfico para a construção do conhecimento. Então, foi a partir dessa prática dela em sala de aula que a gente resolveu construir essa apresentação, pensando na possibilidade de multiletramentos. Interessante. Agora uma pergunta. Quais são as principais diferenças que surgiram no uso do celular após a pandemia? Seu uso é promovido e isso melhora a qualidade do aprendizado? Então, eu posso falar como professora de educação básica, sou aluna de adolescentes, né, segundo grau, então, assim, a gente sabe que o proibir o celular hoje em dia é quase que você calar um aluno dentro de uma sala de aula. A gente sabe que a pandemia, durante a pandemia, o celular foi um dos únicos companheiros de muitos adolescentes, né, durante esse período, onde eles realmente se comunicavam com amigos, com familiares e com outras pessoas, enfim, através de redes sociais. Então, é um pouco complicado a gente pensar em romper, né, esse contato dele com essa tecnologia e realmente a gente repensar como ela pode ser utilizada e como ela pode ser significativa mesmo durante nossas aulas. Realmente é um obstáculo muito grande a gente tentar utilizar o celular durante uma turma, com a turma toda, e isso realmente ser
é construtivo para todos. A gente sabe que adolescentes, crianças, enfim, a gente sabe que tem essa questão de ficar um pouco disperso, mas a gente consegue pensar realmente em utilizar ferramentas, até em fazer gamers e fazer competições com os alunos durante a sala de aula, em, às vezes, apresentar um questionário, em trazer como que eles podem pesquisar utilizando o celular, eles podem formar grupos, por exemplo, nem todos numa sala de aula tem internet no celular. Isso é uma realidade. Eu tenho alunos que falam, professora, mas eu não consigo pesquisar porque eu não tenho celular. Então, em algumas aulas minhas, eu coloco eles em grupo, e aí, por exemplo, a gente usa o Kahoot para fazer algumas dinâmicas, né, de algumas perguntas sobre a aula. Então, em grupo, eles vão respondendo pelo celular, e aí é como se fosse um game mesmo, aí tem a pontuação de cada grupo, como eles vão respondendo. Então, um do grupo fica responsável por ir respondendo, né, a resposta de todos do grupo. Então, é uma forma que a gente pode trazer uma construção aí de conhecimento, utilizando o celular, sem proibir o tempo inteiro. É lógico que tem que ter tem que ser ponderado. O celular, durante uma aula toda, ele atrapalha, né? A gente precisa ter essa conversa com os alunos, mas dá para utilizar e dá para ser construtivo, principalmente depois da pandemia, que se tornou, assim, uma tecnologia essencial para eles, né? Ok. Bom, a prosa está ótima, e aí eu convido a vocês para interagirem lá no canal, no Telegram, e também aqui no chat do YouTube e lá no Facebook. Tem algumas outras perguntas que estão lá, e aí vocês podem entrar e responder. Muitas graças. Hasta pronto. Graças. Tchau, tchau. Tchau.